Olá pessoal, vamos à nossa próxima aula. O nosso próximo problema aqui da aula 5 é a seleção de carteiras de projetos de investimentos. Mas esse é um problema que eu vou falar uma parte antes da gente começar o problema de pesquisa operacional, porque é algo que não é muito do nosso dia a dia. Talvez a gente estude um pouco isso em administração financeira, talvez a gente estude um pouco em matemática financeira e talvez a gente estude um pouco lá na frente em análise de projetos, mas é já lá para o final do curso, tá? Então a gente precisa começar a conversar sobre o assunto. Vocês vão ver que o problema em si é muito simples, mas não adianta de nada eu saber formular o problema se eu não sei o que é que significa isso, tá? Então a gente começa com alguns conceitos e lá para o final da aula a gente vai falar do problema, que é um problema, vocês vão ver, muito simples, tá bem? O que é análise financeira de projetos? É quando você analisa a viabilidade do projeto do ponto de vista financeiro, ou seja, a avaliação de quanto a opção traz de riqueza para o investidor, né? Então a gente pode pensar aqui do ponto de vista da pessoa física, mas normalmente nós que somos administradores, né, a gente está pensando em fazer análise financeira de um projeto para uma empresa, aquela empresa da qual nós fazemos parte, ou seja, a gente quer colocar um projeto novo para que esse projeto novo possa trazer mais riqueza para a empresa. É óbvio que a empresa vai ter que financiar esse projeto para que esse projeto gere futuramente um retorno. Né? Então, uma das dúvidas aí que a engenharia econômica, né, pretende resolver ou pretende discutir é: eu vou investir no quê? Né? Então tá aqui o rapaz aqui com a mala de dinheiro, né? Então ele está pensando aí se ele investe, né, em plantas de energia, que tipo de plantas de energia, energia mais limpa, energia hidrelétrica, né, energia eólica. E aí há uma diferença, né, do que a gente está tratando aqui com aquele investimento que a gente fala do investimento da bolsa, tá? Quando a gente está falando de investimento na bolsa, não é exatamente um projeto de investimento, né? Porque a bolsa ela não funciona como um projeto industrial. Normalmente o que a gente está tratando aqui são projetos industriais, quer dizer, você vai investir no seu negócio, né? A gente fala de projetos industriais, mas eles podem ser, claro, também organizações de serviço e tudo. Mas quer dizer que você investe no negócio, né? Você coloca dinheiro em um negócio e pretende ter um retorno futuramente, né? Isso funciona mais ou menos de forma linear. Enquanto que quando você investe em bolsa, na verdade você tem que fazer um trabalho diferenciado para que esse seu dinheiro investido ele gere um retorno, tá? Então isso não é um projeto de investimento, já são outras coisas. Bom, então o projeto de investimento, né, você tem uma série de informações, né, inclusive econômicas, mas você tem informações sobre o projeto em si, de modo que você possa decidir, né, se aquele projeto é bom ou não para investir dentro da organização. Exemplos de projetos de investimento, né? Eu coloquei aqui uma balança, né? Quando você está em casa pensando se você investe mais no trabalho, se você investe mais na vida. O que é investimento em si? Investimento é você ter um gasto, né, de algo para esperar um retorno futuro, né? Isso que é investimento. A gente tem que ter bem claro isso, né? Investimento não é assim, eu comprei qualquer coisa, então eu fiz um investimento. Tá, mas qual é o retorno que você espera daquilo? Se você não espera retorno nenhum, aquilo não foi um investimento, foi mero gasto, mera compra, tá? Quando eu estou falando de uma organização, por exemplo, eu tenho um restaurante, né, e eu gostaria de ter mais clientes, então eu posso investir numa ampliação, né, posso investir
em um visual melhor, eu posso investir em equipamentos novos para fazer o cardápio de forma mais barata, ou então para poder ampliar meu cardápio. Tudo isso são considerados projetos de investimento, né? Bom, então investimento é a aplicação de recursos a fim de se obter algo. Não é só o gasto, você tem que aplicar, mas isso tem que gerar, né, alguma coisa futura, né? Então, ó, no caso dos negócios, o investimento é a aplicação de recursos financeiros, ou seja, o capital da empresa, em busca de se obter mais recursos financeiros, né, através do incremento de receitas, né? Então, eu dei o exemplo do restaurante. Então, você gastou fazendo um salão novo, ampliando, mas você espera, né, conseguir que as pessoas venham mais ao seu restaurante e que a longo prazo você possa ter recebimentos aí que compensem o investimento que você fez. Bom, aqui é aquela discussão que nós já tivemos agora há pouco, né? Investir em o que? Você vai investir em aplicações bancárias ou você vai investir em projetos industriais ou projetos de serviços? Né? Aqui nós só vamos falar de projetos industriais, projetos de serviços, que são as que funcionam da forma, né, que a gente está trabalhando. Aplicações financeiras vocês vão estudar aí em outros momentos, né, com outros professores, tá bem? O conjunto de informações contidas em um projeto de investimento deve ser suficiente para a verificação da sua viabilidade. Então, como nós somos administradores, a gente está precisando de investir na nossa área por alguma razão, porque eu acho que as coisas vão melhorar, então eu vou produzir mais e a empresa vai ganhar mais dinheiro. Mas não basta eu chegar e dizer, olha chefe, você tem que comprar um equipamento tal, porque com o equipamento tal a gente vai trabalhar mais e vai ganhar mais dinheiro. Não, você tem que fazer toda uma documentação que comprove, né, ou que pelo menos estime bem qual é o retorno que o investidor da empresa, no caso o dono ou os investidores, vão ter se eles fizerem, né, se eles empregarem aquele investimento. Às vezes a gente tem uma ideia de que sempre vai ter um dinheiro para investir. E a coisa não funciona muito assim não, né? Isso tem que partir de uma decisão da empresa, né? E a gente também não só conserta o que está caindo, não é assim que funciona. A gente tem que pensar sempre no futuro, né? Com a ajuda do marketing e tudo, mas a gente tem que saber o que a gente faz para o futuro. O projeto em si é apenas uma estimativa da realidade futura, né? Então esse gráfico que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês já viram antes, é muito utilizado no gerenciamento de projetos, e ele chama simplesmente de curva S, né? É um gráfico aí de realização, né? Então aqui vocês estão vendo uma curva S de avanço. É S porque ele tem um formato aproximado de um S, né? Por quê? Porque no início, quando você está planejando o projeto, você produz muito pouco, né? Imagina quando está construindo uma casa, né? Você primeiro tem que fazer o desenho da casa, ver qual é o material que vai precisar, e isso aí você vai fazer uma documentação e da casa mesmo não sai muita coisa na primeira parte do tempo, né? No primeiro mês e tudo. Você vai fazer apenas o projeto, então você vai produzir muito pouco. Daqui a pouco você começa a colocar pedreiros, né, para fazer a casa, e aí a casa começa a subir numa velocidade bastante grande. Até que chega um ponto que você vai passar para acabamento, não vai mais precisar de tantos funcionários, não vai precisar de tantos pedreiros, e aí você vai dispensando, né, as pessoas, e vai ficando só o pessoal do acabamento, o pessoal que vai fechar, concluir a obra. No final você dispensa todo mundo e fica só com o engenheiro ali ou com o arquiteto encerrando aquela documentação toda para conferir se está tudo certo ou não. Então, de novo, chega num platô, né, a produtividade ela fica bem baixa, mas isso é o que está previsto. Aqui, nesse gráfico que vocês estão olhando, vocês estão vendo que tem duas curvas, uma verde, né, que é o previsto, e uma vermelha, que é o realizado. Então nota que esse projeto é um projeto que começou em 7 de janeiro,
né? E a gente está observando como é que ele está em 10 de março. Tá? Então, segundo o nosso planejamento, em 10 de março esse projeto já deveria estar pronto, né? Porque vocês notam que está aqui numa base de 100%. Tá? Então, o verde em 10 de março já está a 100%, ou seja, ele deveria ter acabado. Mas o realizado de fato, né, o realizado de fato é o vermelho, a curva vermelha. Então, a curva vermelha ela está em 80%. Então, ainda falta 20% do projeto para eu acabar. Isso quer dizer que esse meu projeto vai atrasar e eu só vou conseguir acabar ele lá em abril ou maio. Tá? Isso é muito comum que aconteça. Não é certo que aconteça, mas é muito comum que aconteça. O que é importante de um projeto é que ele não saia muito diferente do previsto, porque senão quer dizer que você não fez um bom projeto. Né? Imagina que você está fazendo aqui alguma coisa que você vai começar a ganhar dinheiro a partir da inauguração. Né? Se a inauguração seria em março e aí ela vai ser só em maio ou em maio, obviamente você perdeu dinheiro com isso. Tá? Então a gente tem que imaginar todo e qualquer projeto com um ciclo de vida. Tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou montar uma loja de açaí, por exemplo, eu tenho que montar esse projeto imaginando quanto que eu vou gastar, tá? Quanto que eu vou gastar para implementar, que é o investimento do meu capital, né? Que a gente chama de CAPEX. Então vocês vão ouvir esses termos CAPEX quando estiver falando desse tipo de investimento. E depois o que eu vou gastar nas minhas operações, quais são as minhas estimativas de receita. Tá? Agora, veja que aquele equipamento que você vai comprar lá para sua loja de açaí, um dia ele não vai mais prestar. Né? Pode durar aí 5, 10 anos, mas ele não vai mais servir. Então o correto é que você faça um projeto que aponte todo o ciclo de vida daquela sua loja de açaí, né? Que seja lá 10 anos, por exemplo, e aí você tem que ver se o que você está pretendendo vale a pena. Tá? E aí as pessoas confundem um pouco as coisas, por quê? Porque não, mas aí eu posso consertar a máquina de açaí, eu posso comprar mais equipamento, eu posso colocar novas coisas, mas cada coisa que você conserta ou que você coloca nova é um novo projeto, né? E todos eles deveriam ser avaliados. Mas a gente não costuma fazer isso, a gente costuma colocar o nosso dinheiro, né? Isso eu estou falando nós como, digamos assim, pequenos empresários. A gente costuma colocar o nosso dinheiro e aí ter uma expectativa de que vai conseguir dali tirar o nosso sustento e tudo. E essa não é a melhor forma de pensar. Quer dizer, aí se eu der sorte eu vou ganhar bastante dinheiro. Né? Não era para ser assim. Tá? Então o projeto é apenas uma estimativa da realidade futura. Né? Não quer dizer que eu fiz um projeto para tantos anos ou para tantos meses e vai funcionar exatamente como a previsão que eu fiz. E se um projeto for arriscado? Eu vou fazer? Olha aqui, esse ratinho está pensando aqui no projeto e aí viu que o projeto é um pouco arriscado, né? Aí ele fez aqui uma ação de mitigação, né? Colocou um capacete, né? Bom, não sei se vai dar certo isso daí. Mas de qualquer modo, algum nível de risco você tem que assumir. Tá? Você tem que assumir. A gente sempre assume risco, né? Então a gente diz, por exemplo, bom, se eu colocar o meu dinheiro na poupança, eu não tenho risco. É verdade, mas quanto é que a poupança hoje premia você? Né? Então, sei lá, capaz de você colocar na poupança e no final sair menos dinheiro do que antes. Então, aí já seria um risco, no caso, né? Mas eu queria dizer que o crescimento é muito pouco desse investimento. Então,
prêmios, né, prêmios maiores, eles vão estar associados a maiores riscos também. Por exemplo, a indústria de petróleo. A indústria de petróleo, ela faz um investimento altíssimo e às vezes ela não encontra petróleo, né? E aí perde um dinheirão, depois ela encontra e ganha um dinheirão. E algumas perdem e não se levantam mais, né? Não sei se vocês lembram o caso da OGX, né, do Eike Batista, que foi uma empresa de petróleo, que me lembro dos prédios, eram os prédios grandes e tudo, bonito, e gastou todo o dinheiro dos investidores e não achou nada de petróleo, né? Então quebrou, né? O diretor foi preso e tudo mais, uma história que talvez vocês conheçam. Então, qual é o retorno aceitável, né, para um projeto de investimento? Você não vai colocar o seu dinheiro com qualquer retorno, né? Não, me dá aí 100 mil reais que daqui a um ano eu te devolvo 102 mil reais. Não, peraí, mas isso aí é um prêmio justo para isso que você está fazendo? Né? O retorno aceitável para um projeto de investimento é aquilo que seja maior do que a melhor opção que você tenha hoje, né? Imagina aí um colega seu que quer abrir uma barraca para vender suco, ok? Vender suco. E aí ele diz, olha, poxa, eu te remunero isso daí com 1% do que você investir em mim ao mês. 1% do que investir ao mês. E aí eu vou pensar, poxa, mas eu tenho várias aplicações lá no banco que se eu colocar no banco vai me render mais do que 1% ao mês. Então vale a pena, né? Não vamos confundir aqui investir no amigo, tipo assim, eu vou investir para ajudar o amigo. Isso eu posso fazer. Mas aqui na administração a gente está falando de investir para ter o retorno, né? Então se eu vou investir em alguém, eu não tenho certeza se o suco lá do meu amigo é muito bom. Eu não sei se onde ele vai vender as pessoas têm hábito de comprar suco, né? Então eu vou fazer esse investimento, né, sendo que eu posso colocar esse meu dinheiro no banco, né, e ficar só lá na praia esperando o dinheiro render no banco. Claro que a gente está falando não de muita coisa, mas de 1% ao mês, né? E se o projeto não tiver viabilidade econômica, ou seja, se você não ganha dinheiro com o projeto, pode? Eventualmente pode. Quando que pode? Se você estiver falando, por exemplo, de um projeto de segurança, né? Olha aí, para, por exemplo, evitar uma situação como essa. Se você está falando de um projeto ambiental, né? Normalmente a gente deveria pensar, né, antecipadamente nas questões ambientais, mas no mínimo a gente precisa pensar em atender a legislação ambiental, né? Por quê? Porque senão, primeiro que a gente está estragando o meio ambiente, a gente está criando um problema com a comunidade do entorno, e depois que a gente está correndo um risco alto de levar grandes multas, né? Também projetos, né, que vão tratar da saúde do trabalhador, da ergonomia, né, também são projetos que não necessariamente precisam ter uma viabilidade econômica, tá? É claro que se o meu funcionário tiver problemas de saúde, né, eu vou acabar tendo um índice de absenteísmo maior, meu funcionário vai faltar e eu vou acabar perdendo dinheiro com isso. Agora, o que não pode é a gente tentar colocar essas observações dentro do projeto. Por exemplo, não precisa gastar tanto dinheiro com segurança, vamos gastar só a metade, porque eu vejo aqui, se a gente gastar já só a metade, vale mais a pena economicamente, porque tantas pessoas só vão ficar doentes, e se elas ficarem doentes não tem muito problema. Não, se as pessoas ficarem doentes, se as pessoas morrerem por causa da empresa, tem problema,
né, em qualquer situação. Então esse tipo de análise a gente não faz, a gente não analisa a saúde e a vida das pessoas de forma financeira, tá bem? Se alguém tem essa dúvida, a gente não deve fazer isso. Para resumir, um projeto é um conjunto de informações sistematizadas, consubstanciadas em um documento detalhado, que permite verificar a viabilidade econômico-financeira de realizar um determinado empreendimento, cujo objetivo é atender alguma necessidade da organização, considerando a natureza envolvida, tá bem? Então agora nós já sabemos o que é um projeto de investimento, então fica mais fácil da gente passar para o nosso problema da carteira de projetos. Os projetos fazem parte do planejamento estratégico de uma organização, né? Então vocês já devem ter estudado planejamento estratégico, sabe que a gente tem duas principais partes, né? Que é a operação da empresa e também o investimento, que são os projetos da empresa, né? Então, os projetos que fazem parte desse planejamento estratégico é chamado de carteira de projetos da empresa, então portfólio da empresa, tá? Então tá aí, esse símbolo aí que está aparecendo nesse desenho é o símbolo do portfólio, né? Então lá dentro você guarda os projetos. Aplicações, tudo, né? Tudo, gente, precisa de projeto hoje em dia. Não é à toa que uma das disciplinas hoje que está mais em alta é o gerenciamento de projetos, né? O nosso curso ainda não tem essa disciplina de gerenciamento de projetos, mas o professor Luiz fala um pouquinho disso lá no final do curso, né? Mas o projeto pedagógico novo, que acabou sendo adiado por conta da pandemia, ele traz a disciplina de gerenciamento de projetos. O mestrado em administração da UFPA traz a disciplina de gerenciamento de projetos. Vocês vão encontrar diversas especializações nas faculdades por aí, né, em gerenciamento de projetos, assim por diante, tá? Bom, a matemática financeira vocês já devem conhecer. É a parte da matemática utilizada para análise de alternativas de investimento ou financiamentos de bens de consumo, né? Então lá vocês trabalham muito com algoritmos, trabalham com essa ferramentazinha aqui, né, que tem essas setinhas para cima e para baixo, que são os fluxos de caixa. Isso aí é muito importante, é uma ferramenta muito simples, né, mas que é muito importante você ter entendimento, né? Aqui o fluxo de caixa ele sempre vai indicar, quando você tem uma seta para baixo, que você teve um gasto no período, ou então que seus gastos superaram as suas receitas, e quando você tem uma seta para cima, é porque você tem receitas, ou que as suas receitas naquele período superaram os seus gastos. A matemática financeira também nos permite fazer a comparação de valores em pontos diferentes do tempo a partir de taxas de juros determinadas, né? Por exemplo, o que vale mais, R$50 hoje ou R$100 em 5 anos? Isso sempre depende. A gente não tem como saber isso de antemão, né? E existem vários indicadores que podem nos ajudar a fazer essa comparação. Seja, por exemplo, valor de cesta básica, quantas cestas básicas eu conseguia comprar hoje, ou conseguia comprar 5 anos atrás com R$50, e quanto eu consigo comprar hoje com R$100, tá? Isso aí é um tipo de comparação. Normalmente aqui, na nossa análise de projeto de investimentos, a gente vai comparar a partir de uma taxa determinada. Que taxa é essa? É aquela taxa que eu tenho condições de investir, né? Porque a gente não tem condições de investir a qualquer taxa. Cada organização tem a sua própria taxa, né, que é capaz de investir, né? Por exemplo, uma organização grande talvez consiga aí, investimentos bancários que retornem a ela talvez 5, 6, 7, 8% ao mês, né?
Enquanto que nós, né, seres humanos normais, se a gente, né, tiver alguma coisa aí para investir, não vai dar para a gente no máximo um e meio, né, ao mês, que já é bastante para os dias atuais. Falar um pouquinho aqui da origem dos juros, como é que veio essa história aí de juros, né? Primeiro a gente tinha o escambo, né? Então eu vou te dar o milho e você me dá o peixe aí que você pesca, tá? E aí o que acontecia, né, é que existiram alguns impulsionadores para que esses juros viessem a existir. Por exemplo, ó, a minha soja desse ano deu errado porque deu uma geada, né? E aí as pessoas que me davam peixe, me davam arroz em troca da minha soja, elas vão deixar de me dar? Bom, se elas deixarem de me dar, eu vou morrer de fome, né? Então eles começaram a emprestar, digamos assim, esses alimentos, tá? E aí, quando eu tinha uma nova safra, eu tinha que dar uma certa recompensa para aquelas pessoas que me ajudaram, né? Então daí surgiu os juros, né? E um outro impulsionador, né, dos juros também é o caloteiro, né? Então algumas pessoas começaram a pedir emprestado e depois não devolviam. Então elas começaram a incluir risco, né, nesse empréstimo, né? Então você, quando empresta um valor, na verdade você não, mas os investidores, eles querem um prêmio por aquilo, porque o risco que tem também de não receber nada depois existe, ok? Então aqui, ó, só para a gente lembrar, né, como é que é o fluxo de caixa, é só esse desenho com setinhas. É claro que quando eu faço isso no Excel, eu não preciso desenhar essas setinhas, né? Eu coloco em cada período, seja mês, seja ano, o valor e se ele é positivo ou negativo, né? Se é positivo, eu sei que equivale a uma setinha para baixo, e se é negativo, equivale a uma... Desculpa, se é negativo equivale a uma setinha para baixo, e se é positivo equivale a uma seta para cima. Tá legal? E como avaliar financeiramente o projeto? Através de indicadores de viabilidade. O mais comum deles é o valor presente líquido, VPL, tá? Taxa interna de retorno é um indicador. Payback simples e payback descontados, além de muitos outros. Aqui a gente vai focar no valor presente líquido, que é o mais comum entre os indicadores de viabilidade, são usados pela maioria das organizações, tá? Então, ó, o que é o valor presente líquido? O valor presente líquido de um projeto de investimento é o valor descontado do fluxo de caixa de um projeto pela taxa mínima de atratividade do investidor. Então, o que é o valor descontado, né? Então, é quando você traz todos esses valores, ó, pelas setinhas aqui vocês estão vendo que no período 1 teve uma saída, uma despesa, no período 2 teve uma entrada, no período 3 teve outra saída, no 4 teve entrada e assim por diante. Então, se eu consigo avaliar todas essas entradas e saídas no período 0, ou seja, quanto que elas valem no dia de hoje, né? Porque eu estou falando de um projeto, então estou falando do futuro. Quanto que isso valeria para mim, todos esses gastos aí, ou todas essas receitas, no dia de hoje? Então isso seria o valor presente, né, presente de hoje, líquido. Por que líquido? Porque é descontado por uma determinada taxa de juros, que é chamada de taxa mínima de atratividade do investidor, que eu vou explicar, tá? Mas antes de explicar o que é taxa mínima de atratividade, confia em mim, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Ó. Eu quero descobrir se é melhor eu receber um valor de R$1.000 hoje ou R$1.200 daqui a 12 meses, sendo que a minha taxa mínima de atratividade é de 2% ao mês. Então, existe uma fórmula do valor presente líquido, que é muito simples,
que é o valor futuro dividido por, abre parênteses, 1 mais taxa mínima de atratividade. Se é uma taxa, lembra que é um valor entre 0 e 100%, ou seja, entre 0 e 1, elevado a n, que é o número de períodos à frente, tá? Simples assim. Então, vai sempre dar um valor, o VPL sempre vai dar um valor menor que o valor futuro, porque eu estou fazendo por uma divisão maior que 1, tá? Então, por exemplo, quanto é que vale 1.200 hoje se eu descontar uma taxa de 2% ao mês? Então, está aqui, ó, 1.200, 1 mais 0,02, que é a taxa mínima de atratividade, 0,02, elevado a 12, porque são 12 meses, né? Porque se eu não pegar o R$1.000 hoje, eu vou pegar o 1.200 daqui a 12 meses. E isso vai dar, ó, 946,20. Então, não vale a pena. Não vale a pena eu pegar esse investimento. Eu prefiro receber R$1.000 hoje do que pegar 1.200 daqui a 12 meses. Porque em termos de volume de dinheiro é maior, mas em termos de valor não é, né? Então agora eu explico por que a taxa, o que é a taxa mínima de atratividade, tá? A taxa mínima de atratividade é a taxa de desconto pela qual o investidor aceita mobilizar o seu recurso financeiro. Porque veja, se eu colocando meu dinheiro no banco, ele me rende, por exemplo, 1,5% ao mês, por que eu faria um investimento em alguma coisa arriscada, porque a empresa é um negócio que é arriscado, vocês estão vendo aí pela pandemia. Por que eu faria um investimento em alguma coisa arriscada pela mesma taxa do investimento que eu posso fazer no banco? Não. Então, bom, se o banco me dá um investimento de 1,5 sem muito risco, então para eu aceitar um risco maior, que é um risco de empresa, né, da empresa dar certo ou não, eu posso dizer que a minha taxa de atratividade é pelo menos 2%, 2,5%, 3%, o quanto eu achar melhor. Não existe uma fórmula para calcular taxa mínima de atratividade. É quanto o investidor quiser que seja, tá certo? Bom, a taxa mínima de atratividade costuma ser maior do que aquela que o investidor tem de acesso fácil regularmente, né? Foi o que eu acabei de explicar. Tá bem, gente? Então, cada organização tem a sua própria taxa mínima de atratividade. Normalmente é o pessoal da estratégia que tem esse valor aí. Então, quando você estiver elaborando um projeto para uma organização, você tem que perguntar aí para a área de estratégia qual é o valor de TMA que estamos utilizando no momento, tá bem? Porque isso também pode mudar de ano para ano. Por exemplo, nós viemos aqui de um momento muito difícil, então talvez as organizações elas estejam fugindo de risco, né? Então a taxa mínima de atratividade ela acaba subindo, né, por causa disso, né? Porque para eu assumir um risco eu vou ter que ganhar muito mais dinheiro nisso. Então, um exemplo, né? Aí aqui já é um exemplo. Vamos pensar um pouco. Esse investimento é bom? Ó, agora eu não tenho só um investimento lá para eu calcular o VPL. Percebe? O que me diz meu fluxo de caixa? Ele diz o seguinte: no período 0, que é hoje, eu teria que gastar R$8.000 para que eu possa ganhar 3.000 no período 3, 3.000 no período 4, 3.000 no período 5, tá? Eu quero saber se esse investimento é bom ou não. E o meu indicador é o VPL. Se o meu VPL for positivo, quer dizer que é bom, que eu ganho dinheiro, né? Se é pouco ou muito, né, não importa muito, porque eu estou usando a taxa mínima de atratividade, né, da empresa. Se der negativo, quer dizer que esse investimento não é bom, ele vai destruir, né, o valor da empresa, tá? Isso aí é uma questão para ser tratada mais lá em análise de investimentos, mas é interessante que a gente saiba do que a gente está falando. Então isso é um projeto só, lembra? A gente está olhando para um projeto. Isso é um projeto.
Então eu estou investindo 8 mil hoje, para que daqui a 3 períodos, seja meses ou seja anos, eu vou ganhar 3 mil. No quarto ano, no quarto mês, eu vou ganhar 3 mil. No quinto ano, no quinto mês, eu também vou ganhar 3 mil. Então, sobre valores, eu percebo que aí é 9 mil que eu vou ganhar. Agora, esse 9 mil vale ou não a pena para mim? Então, a forma que a gente calcula o VPL, como vocês viram, é somando todos os VPLs. Né? Aqui só tem 3 setinhas, digamos assim. Tem a primeira e tem mais 3. Imagina no investimento real aí, que vai durar 10, 20 anos, vai ter muitas setinhas, né? Então, fica complicado eu calcular à mão aí todos esses VPLs. Como esse aqui é pequenininho, eu vou calcular à mão, digamos assim. Ó, o VPL 0, como ele já é hoje, não precisa você trazer para o presente, porque o presente é hoje, né? Então, é 8 mil, só que negativo. Por que negativo? Porque está para baixo, tá? O VPL do período 3, ó, é 3 mil, dividido por 1 mais 0,05, já que a TMA é 0,05, elevado a 3, que são 3 períodos. Vai dar 2.591. O VP4, né, o valor presente do período 4, é 3.000, 1 mais 0,05, que é a TMA, elevado a 4, que vai dar 2.468. E o VP5, né, da mesma forma, vai dar 2.350. Nota que quanto mais distante fica o valor, menos ele vale no dia atual. Quer dizer, o valor ele vai se degradando, né? Como é que eu faço para saber o valor desse VPL completo? A soma de tudo, ó. Então, menos 8 mil, mais 2.591, mais 2.468, mais 2.350, que vai dar menos 589,80. Percebe que esse VPL deu negativo. Se o VPL deu negativo, quer dizer que esse projeto não é bom. Eu não vou gastar meu dinheiro com ele. Ele nem vai entrar para a seleção lá da carteira, tá? Aí aqui é um outro probleminha que ele pergunta assim, qual é o investimento melhor? Aí nota que eu teria que calcular de novo aquele VPL, o VPL do 0, do 1, do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Somar tudo. No segundo projeto também, ó, do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Somar tudo e ver qual o VPL maior. Agora eu já não estou mais falando simplesmente em ser positivo, né? Eu estou comparando dois projetos. Eu quero saber qual é o melhor investimento. Só que para não fazer aquela contarada toda, eu fiz no Excel. Como é que é no Excel que a gente faz a expressão? Por exemplo, considerando que eu estou usando coluna A, B, aí eu coloquei 0. No Excel não tem 0, tá, gente? Mas só para a gente coincidir com o período aqui, que é o período 0, que é hoje, né? Então, o B0, que é o menos 5.000, mais, aí tem lá uma função que é VPL, que você vai usar do período 1 ao 5. Não tenta usar do 0 ao 5, porque dá errado, eu já testei isso várias vezes e deu errado, tá? Pode ser que tenha uma outra forma de fazer, que possa usar uma expressão só, mas aqui a gente precisa somar o investimento do período 0 mais todos os investimentos aí para frente através dessa fórmula VPL, né, de B1 ao B5. Então, se fosse aí agora, não tem problema. Se fosse 4 anos, você colocava lá B1 até B48, que ele ia fazer tudo de uma vez, não ia ter problema nenhum. Então, o primeiro investimento deu um VPL de 1997,08 e o segundo investimento deu um VPL de 1.251,66. Todos os dois projetos são bons projetos, eles têm VPL positivo, tá? Mas se eu tenho só uma quantia para poder investir, né, que no caso talvez esses 5.000, eu investiria no primeiro projeto, né, projeto de cima. Legal? E agora sim que a gente vai para o nosso problema de pesquisa operacional. Agora que eu já sei o que é projeto, agora que eu já sei que um projeto bom é aquele que tem um VPL positivo, que eu já sei comparar entre dois projetos, né,
que o melhor vai ser aquele que tem o VPL mais alto, tá? Mas de qualquer modo, olha, agora eu tenho uma restrição, que eu tenho um orçamento de R$2 milhões e tenho vários projetos para investir, tá? Então, ó, eu tenho um investimento inicial, são 5 projetos nesse caso, tá vendo? Que eu tenho investimento inicial, todos estão aparecendo negativo, ó, menos 500 mil, menos 750 mil, só para a gente usar na linguagem do fluxo de caixa, ou seja, se é negativo é porque vai sair do meu bolso. Tá? Então, primeiro eu vou investir 500 mil, no segundo 750 mil, no terceiro 1 milhão, no quarto 1 milhão e 100 mil e no quinto 1 milhão e 350 mil. Então, percebe que esse troço não fecha aí direitinho, tá? Eu tenho só 2 milhões, eu não tenho mais do que 2 milhões, e foram esses os projetos que foram me ofertados. Então, o meu problema é, com esses 2 milhões, que projetos eu vou escolher, tá? E nota, ó, que há diferença nos VPLs também, quanto é que eu ganho com cada um desses projetos, tá? Então, obviamente, o orçamento é uma restrição. Ele é um pouco diferente, ó, a função objetivo. Não tenha medo desse símbolo aqui da somatória, é só para não ter que ficar repetindo isso várias vezes. Então, é o VPL do projeto vezes o projeto, né, a variável que representa o projeto, mais o VPL do outro projeto, vezes a variável que representa outro projeto, e assim por diante. Pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, você vai aumentando essas parcelas, tá? Agora, olha a diferença, né, de todos os outros modelos que a gente já viu até agora. Essa nossa variável de decisão, o que a gente decide aqui? É se a gente vai executar ou não o projeto, né? Então, isso é chamado de variável binária. Então, projeto A, eu vou executar ou não? Se eu for executar, o x dele, né, o x1 dele, ou xa dele, vai dar 1. Se eu não for executar, vai dar 0. E assim para o B, para o C, para o D, para o E, né? Se eu for executar, o resultado do x vai dar 1. Se eu não for executar, o resultado do x vai dar 0. Então, eu chamo esse tipo de variável binária. Tá bom, gente? Ela só tem esses dois valores. Não é nem inteiro, quer dizer, claro que é um número inteiro, mas não é nem inteiro e nem todos os números naturais aí, o reais, também não entra, tá? E a restrição de orçamento? Então, olha, a restrição de orçamento vai ser todos os investimentos vezes executar ou não o projeto, mais o investimento do outro, mais executar ou não o outro projeto, mais o investimento do próximo vezes executar ou não o projeto. Então, tudo isso aí vai ter que ser menor que o orçamento, tá? Então, se eu tiver vários projetos, não vai poder dar tudo 1, porque senão vai estourar o orçamento. Então, isso vai forçar com que ele escolha, né? O modelo escolha alguns para ser 1 e alguns para ser 0, tá bem? Eu tenho mais dois tipos de restrições que podem aparecer nesse caso, né? Que são, por exemplo, restrições de dependência. O que é uma restrição de dependência? É uma restrição que, caso eu execute um projeto, eu sou obrigado a executar outro. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma estrada de um BRT, eu sou obrigado a fazer também as minhas estações. Mesmo que, por exemplo, eu contrate a estrada do BRT com uma empresa e contrate as estações com outra empresa, tá? Agora, se eu for fazer o BRT, eu tenho que fazer as estações. Então, é dependente. Vamos entender a restrição. Ó. Ele diz que XA, né, que é um projeto, menos XB, que é o outro projeto. Lembra que são binárias, 1 ou 0, vai ter que ser 0. Ou seja, se eu executo o A, é 1. Se eu executo o A, eu preciso executar o B, que é 1 também. 1 menos 1, 0. Ok. E se eu não executo o A, eu não posso executar também o B, porque 0 menos 0 fica 0. Ok. 0 e 1 já daria errado. Então, essa aí não vai atender a nossa restrição. Tá?
E a próxima restrição é a restrição de exclusão, quer dizer, se eu faço um, eu não vou fazer o outro, né? Então isso pode acontecer quando eu estou avaliando fazer duas plantas industriais, mas que elas são muito parecidas, né? Que fazem produtos próximos. Então eu vou ter que decidir se eu seleciono uma ou outra, né? Eu não posso fazer as duas. Então a forma que eu vou fazer é colocar XA mais XB menor ou igual a 1, tá? Porque aqui nesse caso pode, se o primeiro for 1 e o segundo for 0, ok, ou seja, fiz o A e não fiz o B. Se o primeiro for 0 e o segundo for 1, ok, fiz o B e não fiz o A, ok também. Se eu não fizer nenhum dos dois, ok também, porque 0 mais 0 é menor ou igual a 1, né? Agora, se eu tento fazer os dois, já não vai dar, ó, porque se eu tento fazer o A e o B juntos, vai dar 2, e aí a restrição não vai permitir passar essa solução, tá bem? Então vamos voltar lá para o nosso caso. Qual é a melhor carteira aqui? Eu vou logo dar uma dica. Olha para o projeto C. Esse projeto C está dando VPL positivo. Desculpa, VPL negativo. Então, se o projeto C está dando um VPL negativo, ele nem era para estar aí. Tá? Um VPL com projeto negativo não era para estar aí. Porque só tem duas formas aí. O modelo ele sempre vai excluir esse projeto. Se ele for um projeto que é obrigatório, porque é de segurança, aí você tira e já coloca ele na carteira. E já tira o dinheiro aqui desse orçamento. Certo? Sobraria só 1 milhão. Mas se não, se ele é um projeto que pretende dar dinheiro e ele está dando prejuízo, você tira. Não precisa esperar o modelo resolver isso. Tá? Mas eu vou fingir aí, vou passar por cima e vou manter ele no modelo. Então, olha como é que fica. Então, maximizar Z, o que é maximizar? É ter o maior VPL possível, ó. VPL do primeiro, vezes executar ou não primeiro, VPL do segundo, executar ou não segundo, VPL do terceiro, executar ou não terceiro, e assim por diante. Sujeito à restrição de orçamento. Aí vai ter o investimento, vezes executar ou não o primeiro, investimento do segundo vezes executar ou não o segundo, investimento do terceiro vezes executar ou não o terceiro. Vocês estão vendo que aqui 1, 2, 3, 4, 5 está para A, B, C, D e E, né, gente? E aí a diferença, ó, que vai ter lá na nossa última restrição é que eu não vou dizer que são maiores ou iguais a 0, vou dizer que é bin de binário, ou seja, só pode 0 ou 1. E o Excel ou qualquer outro programa vai resolver, né, esse meu problema, tá? Então, ó, o modelo é muito fácil, né? Eu podia ter começado por esse slide, a aula ia demorar 10 minutos, mas vocês não iam entender nada, o que é VPL, o que é investimento inicial, o que é projeto. Então, eu preferi fazer toda aquela revisão, tá? Então, nesse caso aqui, ó, qual é a melhor carteira, mas se A e D forem independentes. Então, tudo continua como está, só que eu coloco agora x1 menos x4, que é o que corresponde a A e D, x1 menos x4 igual a 0, que é a restrição de dependência. Então, isso é interessante que vocês memorizem isso. Tá? E, por último, qual a melhor carteira, né, se B e E forem excludentes. Então, de novo, eu vou colocar aqui, ó, o equivalente a B, equivalente a E, x2 menos x5 menor ou igual a 1. Tá? Então, pessoal, é isso. A aula de hoje foi um pouco diferente, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Né? Se possível, assistam mais de uma vez para poder fixar os conceitos. Esse problema ele está de uma forma mais resumida lá na apostila de vocês, então vocês podem procurar esse problema aí dos projetos de investimento, ou carteira de investimento. Agora não lembro exatamente como é que está o nome lá na apostila de vocês, mas ela está lá, tá? Podem procurar. Então espero que vocês estejam bem. Obrigado. A gente se vê na próxima. Até logo.